pessoal, tudo bem? O assunto de hoje é sobre hemograma completo e quanto esse exame tão simples, acessível, barato, com custo médio de R$20 pode te ajudar a potencializar seu tratamento estético ou pelo menos te ajudar a entender se esse paciente tem o potencial de reduzir seus resultados devido ao seu hemograma e como é que está a sua saúde. Olha só, se você tem um paciente, por exemplo, que não tem condições para fazer um check-up, juntou um dinheirinho só para ir fazer o tratamento estético, ou que, por exemplo, não tem um convênio médico e ele precisa fazer, você precisa ter pelo menos uma base de como está o terreno biológico desse paciente, você vai pedir o hemograma completo, que é um exame barato, que vai custar aí em média de R$20 e que você consegue identificar inúmeras alterações nesse exame e consegue encaminhar esse paciente para um profissional responsável, caso seja isso necessário, para que primeiro ele regule esse terreno biológico e depois ele volte para o tratamento. Ou não, você mesmo pode identificar algumas coisas ali que você, como profissional da área de estética e saúde, já pode ir ajudando esse paciente a trazer para ele um terreno biológico mais saudável. Então, vou tentar descomplicar o máximo possível. Se você tiver como pegar papel e caneta para anotar o que eu vou falar, se você tiver um hemograma disponível seu aí antigo, vai ser melhor ainda, você vai ter mais facilidade de entender o que eu tô falando e como é que esse exame está tão ligado nos resultados estéticos, nos possíveis resultados estéticos que você vai dar para o seu paciente, para o seu cliente. Ok? Então vamos lá, vamos começar. Hemograma. O hemograma ele vai ser subdividido entre 3 itens principais, que vai ser o eritograma, leucograma e plaquetas. Então, eu vou pedir a edição para deixar um exame para vocês aí, riscando esses 3 itens para que você identifique no exame o que é que eu tô falando, tá bom? Então, basicamente, o hemograma vai ser dividido entre eritrograma, leucograma e plaquetas. Então, vamos entender um pouquinho de cada um. Eritrograma. Eritrograma vai ser o estudo das suas células vermelhas, as suas células responsáveis por transportar oxigênio e ferro para todo o seu organismo, tá? Leucograma vai ser o estudo de sangue das suas células brancas, suas células de defesa, seus soldadinhos, tá? E as plaquetas, que são responsáveis pelo seu sistema de coagulação, aquele sistema que não te deixa sangrar até a morte. Então, quando eu estudo as minhas células vermelhas, eu já consigo identificar, por exemplo, uma anemia, uma policitemia, porque são as minhas células responsáveis por levar oxigênio e ferro. Quando eu estudo um leucograma, se eu tenho alteração nos meus leucócitos, nas minhas células de defesa, eu já consigo identificar se esse paciente tem, por exemplo, uma infecção crônica ou se esse paciente tem uma alergia, uma parasitose ou uma disbiose intestinal, uma hiperpermeabilidade intestinal. Eu consigo ali nesse leucograma identificar vários problemas que esse paciente possa ter, tá? E as plaquetas, que vai ser responsável pelo nosso sistema de coagulação. Então, esses 3 itens são os 3 itens que você vai encontrar no hemograma do seu paciente. Eritrograma, células vermelhas. Leucograma, células brancas, células de defesa. E as nossas plaquetas. Se eu tenho alteração de plaqueta, eu desconfio de alteração de coagulação ou até mesmo que minha medula óssea talvez não esteja produzindo de forma adequada as minhas células sanguíneas. É claro, gente, que hoje o que nós vamos aprender aqui é o básico, é identificar alterações no exame do meu paciente. Se eu identifico que tem uma alteração, eu vou encaminhá-lo para o médico para que o médico possa corrigir essas alterações, ok? Mas, se você, como profissional da área de estética e saúde, já sabe pegar um hemograma e pelo menos identificar que tem alguma coisa errada com o seu paciente, você já é pioneiro. Você já sai na frente da sua concorrência, porque a maioria dos profissionais esquecem de olhar esse exame que é tão importante, esquecem de olhar o terreno biológico do seu paciente, ok? Então vamos lá. Então vamos falar sobre cada um deles separadamente e como é que cada um deles pode interferir no seu tratamento estético, ok?
Então, o primeiro item que você vai encontrar é o eritograma, responsável por estudar suas células vermelhas que transportam oxigênio e ferro. Você vai pegar lá no exame do seu paciente, no eritrograma, nós vamos falar desses 3 primeiros itens que vão ser, né, as hemácias. Então, quantas células que nós temos ali, onde foi estudado, a nossa hemoglobina, letra bonita, né? E o nosso hematócrito. Vamos falar sobre cada um deles e vamos tentar correlacioná-los à estética, ok? Então, primeiramente, se eu tenho as minhas hemácias, a minha hemoglobina e o meu hematócrito diminuído, se no meu valor de referência, e detalhe, deixa eu dar uma pausa aqui para falar sobre o valor de referência. Eu, Francine, trabalho com estética integrativa, então eu sigo os valores de referência da medicina integrativa, que não olha valor de referência de laboratório, que vai olhar valor de referência de excelência, que vai fazer com que esse paciente esteja realmente saudável, tá? Eu não vou falar muito sobre valores de referência, vou deixar vocês seguirem por enquanto o laboratório, porque eu acho que é pauta para um outro vídeo, mas eu vou dando aí um pouquinho de norte para vocês sobre isso. Então, se eu tenho as minhas hemácias, hemoglobina e hematócrito diminuídos, lá no meu valorzinho de referência, eu vou ter uma anemia, certo? Se eu tenho esses valores aumentados, eu vou ter uma policitemia. Policitemia. Então, vamos lá. O que isso tem a ver com a estética? Primeiro, se eu tenho um paciente anêmico, é um paciente que tem, vamos supor que é um paciente de anemia ferroprívica, que o ferro dele está insuficiente, é um paciente que não faz ATP com facilidade, então quando você for fazer a beta-oxidação depois da lipólise, você vai ter dificuldade. É um paciente que não faz síntese de colágeno, então é um paciente mais flácido. Se você fizer uma crio nele, a sua chance de deixar ele flácido é grande. Então é um paciente que você vai ter algumas disfunções estéticas devido a essa anemia, certo? E se eu tenho uma policitemia, Fran, o que é isso? A policitemia, ela é o aumento, é o contrário, tá? É o aumento dessas células sanguíneas. E aí, essas células começam a aumentar tanto em quantidade que elas começam a ficar encavaladas, a grosso modo explicando. Então é um sangue que vai ser mais grosso, um sangue que vai ter mais dificuldade de fluidez, o que pode ocasionar um trombo. Então, se você tem um paciente com risco de trombose, você tem que encaminhá-lo ao médico. Então, resumo, se eu tenho as minhas hemácias, hemoglobina e hematócrito diminuídos, eu tenho uma anemia. Se eu tenho isso aumentado, eu tenho uma policitemia. Na estética, a anemia vai me trazer algumas dificuldades de entrega de resultado. Já a policitemia é um caso mais sério, mais grave, onde quando eu bater o olho e ver que esse paciente tem uma policitemia, eu vou encaminhá-lo a um profissional, a um médico, para que ele possa tratar isso, porque é um paciente com risco alto para trombose. Ok? Certo. Vou falar um pouquinho sobre os tipos de anemia que nós vamos encontrar aqui. Então, vamos supor que esse paciente está anêmico, ele está com esses índices todos aqui diminuídos, tá? Como é que eu vou identificar se é uma anemia macrocítica ou uma anemia microcítica e o que é que isso tem a ver com a estética? Depois, vou tentar pôr de novo na tela para vocês, que vocês verem aqui, ó, o hematócrito. Vocês vão ter algumas referências VCM, HCM, CHCM e RDW que vão identificar o tamanho dessas células, a quantidade, a diferença entre um tamanho e outro, se tem células maiores, células menores, e é isso aqui que vai me conduzir ao tipo de anemia que meu paciente tem. Então aqui você vai ter depois do hematócrito, o VCM, o HCM e o CHCM. Porque o RDW eu vou deixar para falar depois, tá?
Aqui no meu VCM é onde eu vou identificar se a minha anemia ela é microcítica ou macrocítica. E o que isso tem a ver com você que é profissional da estética? Se eu tenho um paciente com uma anemia macrocítica, eu tenho um paciente com deficiência de B9, que é o nosso ácido fólico, e B12. Então eu nem precisei pedir esses exames para saber isso. E se eu tenho um paciente que tem uma anemia microcítica, eu vou ter um paciente que vai ter deficiência de ferro, zinco, cobre e B6. E sabe quem é que faz a síntese de colágeno, ou é um cofator para a síntese de colágeno? O zinco e o cobre. E o ferro. Aliás, os três são cofatores para a síntese de colágeno. Então, se eu tenho um paciente com deficiência macrocítica, eu já sei também que ele tem deficiência de B12 e B9. Se eu tenho um paciente com uma anemia microcítica, eu sei que é um paciente que vai ter dificuldade em síntese de colágeno. Então, é um paciente que, se eu fizer crio, tem mais propensão a ficar flácido. Ok? Então, vamos de novo. Esse paciente está com hemoglobina e hematócrito diminuídos, então ele tem uma anemia. E aí, o VCM desse paciente está abaixo da referência, então ele vai ter uma anemia microcítica. Não sei se vai dar para vocês verem o quadro todo. Se eu tenho um paciente com VCM acima dos níveis de referência, eu vou ter um paciente com anemia macrocítica. Certo? E aí, então, vou apagar aqui em cima, só para caber aqui o que eu quero falar, para que vocês guardem isso, tá? Então, se eu tenho um paciente com anemia microcítica, é um paciente que está com deficiência de ferro, zinco, cobre e B6. Se eu tenho uma anemia macrocítica, é um paciente que está com deficiência de B9, que é o nosso ácido fólico, e B12. Isso tudo eu achei no hemograma do meu paciente. Então eu já identifiquei se ele tem anemia, se é macrocítica, se é microcítica e quais são as vitaminas e minerais que estão envolvidas nisso. Certo? Lembrando, se eu tenho um paciente com anemia microcítica, eu tenho um paciente com deficiência na síntese de colágeno. Então é um paciente que, além de você ter dificuldade de entregar resultado na flacidez, se você congelar e não suplementar, você vai deixá-lo mais flácido, bem provavelmente. Ok. Então falamos da anemia, vou fazer um resumão, porque eu quero que vocês guardem isso. Então, se eu tenho hemoglobina e hematócritos diminuídos, eu tenho anemia. O meu VCM é quem vai determinar se é uma anemia microcítica ou se é uma anemia macrocítica. E dependendo de cada anemia, eu vou ter deficiência desses minerais e vitaminas. Agora eu vou ensinar a vocês como é que vocês identificam no hemograma do seu paciente se ele está desidratado, hemodiluído ou normovolêmico. Então, se você tem um paciente desidratado, você vai instruí-lo a aumentar a quantidade de líquido diário que ele tem que tomar. Se você tem um paciente hemodiluído, você já vai desconfiar de uma retenção de líquido, você vai encaminhá-lo, por exemplo, para uma drenagem linfática manual. E se você tem um paciente normovolêmico, ele está ali dentro do padrão de qualidade, digamos assim. Então, o hemograma te traz até essas informações. Como é que eu fico sabendo disso? Eu vou pegar a minha hemoglobina e vou multiplicar por 3, certo? Se o valor que der aqui for maior do que o valor do meu hematócrito, que está aí no meu exame, lembra? Eu tenho um paciente que está desidratado, que precisa aumentar a quantidade de líquido que ele está tomando. Desidratado. Se esse valor, peguei a hemoglobina, multipliquei por 3 e o valor for menor do que o valor do meu hematócrito,
paciente está hemodiluído. Isso significa que o meu paciente está tendo retenção de líquido, eu preciso encaminhá-lo para uma drenagem linfática, por exemplo. E se esse valor for igual ao hematócrito, eu tenho um paciente normovolêmico, é um paciente que está aí dentro do padrão de qualidade. Então, vou pegar aqui um exemplo para vocês, eu até tinha feito os continhos. Eu peguei esse exame, esse paciente meu, ele estava com uma hemoglobina de 15,9. Então, o que eu fiz? Eu peguei 15,9 e multipliquei por 3. E o resultado foi 47,7, certo? O hematócrito do meu paciente, ele estava 46. Hematócrito estava 46, ou seja, ele deu abaixo do valor que eu multipliquei. E quando está abaixo, eu tenho um paciente hemodiluído que provavelmente está retendo líquido, está com mais toxina no corpo, eu preciso encaminhar para uma destoxificação, para uma drenagem, uma manta térmica. Então, olha só, o meu hemograma me mostra até se o meu paciente está desidratado, hemodiluído ou se ele está normovolêmico. E isso você consegue alterar, né? Você consegue normalizar essas alterações nos seus procedimentos estéticos ou na sua orientação enquanto profissional de estética e saúde. Bom, então nós falamos do nosso eritrograma, a quantidade de informação que o nosso eritrograma nos traz. Então eu consigo saber se o paciente está anêmico, se essa anemia é macro, se é micro, quais são os minerais e vitaminas que estão envolvidos nesses tipos de anemias. Eu consigo saber se o meu paciente está desidratado, se o meu paciente está normovolêmico, se o meu paciente está hemodiluído. Então eu consigo saber se eu preciso encaminhá-lo para uma drenagem, eu consigo saber se eu consigo encaminhá-lo, instruí-lo a aumentar a quantidade de líquido, se ele tem mais toxina no sangue do que deveria. Tudo isso no meu eritrograma. Então agora nós vamos falar sobre o nosso leucograma. Lembrando que leucograma são as nossas células brancas, nossas células de defesa, os nossos soldadinhos. E como nós estamos falando de célula de defesa, nós estamos falando dos nossos soldadinhos, a gente tem que se atentar ao fato de que muita coisa aqui não cabe a nós solucionarmos. Nós temos que encaminhar este paciente a um médico. Por quê? Se eu tenho células de defesa que estão alteradas, é porque eu tenho um agente agressor no corpo e as minhas células estão tentando defendê-lo. Sendo assim, cabe ao médico investigar o que é que está acontecendo, ok? Mas, para eu poder encaminhar meu paciente ao médico, eu tenho que entender o que são essas alterações, concordam? E a partir do momento que você, profissional da área de estética e saúde, sabe entender essa alteração e você sabe encaminhar esse médico, você está na frente dos outros profissionais, você pode ter certeza disso. Então vamos começar. O primeiro item do meu leucograma vão ser os meus leucócitos. Os meus leucócitos, eles podem estar aumentados ou diminuídos. Eu, Francine, trabalho com o valor de referência da medicina integrativa, que vai de 4.500 a 6.500. No valor do laboratório, vocês vão ver que tem uma janela maior. Mais uma vez, comecem pelo valor do laboratório e depois vão pesquisando aí sobre medicina integrativa e estética integrativa. Se eu tenho um aumento dos meus leucócitos, eu vou ter uma leucocitose. E se eu tenho uma diminuição dos meus leucócitos, eu vou ter uma leucopenia. Sendo assim, se eu tenho uma leucocitose, eu vi lá que os meus leucócitos estão aumentados, que estão acima do valor de referência, eu vou desconfiar de infecção crônica ou aguda, seja ela por vírus ou bactérias. O meu paciente está passando por um processo infeccioso, eu tenho que encaminhá-lo ao médico. Se eu tenho uma leucopenia, uma diminuição desses leucócitos, eu vou desconfiar de doenças, por exemplo, da medula óssea, vou desconfiar de anemia grave. Então, eu preciso entender que, seja uma leucocitose ou seja uma leucopenia, eu preciso encaminhar esse paciente para o médico, porque tem alguma coisa acontecendo com ele que está fugindo do padrão de saúde. Então, não cabe mais a mim tratar
tratar este paciente no sentido saúde e doença, ok? Posso continuar fazendo estética nesse paciente? Eu espero ele voltar do médico, ver o que estava acontecendo, se vai precisar de antibiótico, qual é o tratamento para eu dar continuidade, tá? É a minha forma de trabalhar. No leucograma, talvez nós não tenhamos tantos itens assim que nos interessem em relação à estética, porém, eu vou ter que identificar esses problemas para eu poder ser um profissional de qualidade. Agora, tem uma coisa bem bacana no leucograma, que são os eosinófilos. Quando eles estão aumentados, eu vou desconfiar de disbiose intestinal, hiperpermeabilidade intestinal, vou desconfiar que esse paciente está com parasitas, com uma parasitose. E aí já é aí do nosso ambiente, né? Eu fiz um vídeo sobre isso, sobre disbiose e hiperpermeabilidade. Então, se eu tenho eosinófilos aumentados, o ideal é que esteja abaixo de 1%, falando mais uma vez em medicina integrativa, se eu tenho acima disso, eu já vou desconfiar aí de algum problema intestinal. E aí eu entro com uma detoxificação, eu entro com um probiótico, eu entro aí com orientações sobre alimentos inflamatórios, por um exemplo. Eu explico para esse paciente o que pode estar acontecendo com ele e eu preciso desparasitar este paciente também. Então, eosinófilos aumentados, anotem aí. Eu posso ter uma possível disbiose, hiperpermeabilidade intestinal e parasitas. Outra coisa que os eosinófilos vão poder me indicar é alergia. E aí, mais uma vez, o paciente vai ser encaminhado ao médico, obviamente, tá? Mas muito me interessa saber dos eosinófilos porque a gente já sabe que a alteração intestinal altera a minha probabilidade de entregar um bom resultado estético para o meu paciente, certo? Eu falo disso no vídeo anterior e somente disso, porque é realmente pauta para um assunto muito prolongado. Então, eu preciso ter essa noção, pelo menos, do meu leucograma. Leucocitose, leucopenia, eosinófilos alterados e neutrófilos alterados. Eu preciso ter essa noção. O que acontece? Eu vou ter aí no meu leucograma neutrófilos segmentados. Pode pegar aí para vocês verem. Segmentados e neutrófilos bastonetes. E aqui, principalmente, eu tenho que ter muito cuidado. Quando eu pego um paciente que está com os neutrófilos segmentados alterados, ele está me indicando provavelmente uma infecção crônica, uma infecção mais antiga, seja viral, seja bacteriana. Mas quando eu pego os meus neutrófilos em bastonetes, se eu tenho bastonete presente no meu sangue periférico, está me indicando uma infecção aguda que está acontecendo naquele momento. Então tem que ficar de olho nisso para encaminhar esse paciente para o médico, ok? Então, os eosinófilos, o leucograma, os leucócitos, na verdade, né, faz parte do leucograma, e os meus neutrófilos são de grande importância na hora da minha avaliação estética. E para finalizar, nós vamos falar das plaquetas. Aí, gente, de verdade, nesse caso aqui, eu acho que cabe bem pouco a nós fazer essa análise. Mais uma vez, eu tenho que saber se está alterado ou não, se está diminuída, se está aumentada. Mas como as plaquetas faz parte do nosso sistema de coagulação, e se eu pego plaquetas alteradas para cima ou para baixo, eu tenho que entender que o médico precisa pesquisar o que está acontecendo. Se eu estou tendo sangramento excessivo ou se eu estou tendo muito acúmulo plaquetário, né? Se esse paciente não tem risco de um trombo. Então foge um pouco, mas eu tenho que ter um entendimento. As minhas plaquetas estão alteradas, então eu preciso encaminhar meu paciente para o médico.
Gente, é isso que eu queria falar pra vocês sobre hemograma. É claro que tem muito mais coisa, mas eu tentei resumir e deixar didático. Qualquer dúvida vocês podem deixar aí nos comentários que a gente responde ou mandar no direct, aonde vocês preferirem. Nós estamos aqui à disposição para ajudar você no seu tratamento estético da melhor maneira possível. Então, mais uma vez, obrigada a quem me assistiu, quem ficou comigo até o final.